O PL já descartou completamente o Bolsonaro em termos políticos por conta da cassação que vai acontecer. E eu até suspeito que o PL torça para que o Bolsonaro seja cassado, porque o Bolsonaro é melhor como cabo puxador de votos do que como candidato. O problema é que a parte interessante começa a vir agora. Quem que vai ser o herdeiro do Bolsonaro? O PL ainda não tem o nome. E eles já descartaram qualquer um que tenha o sobrenome Bolsonaro. Eu não tenho certeza se isso é verdade. O Bolsonaro descartou o Eduardo Bolsonaro pelo fato do Bananinha ser um bananão. O Flávio tem problemas na justiça. A Michelle Bolsonaro quer. Tarcísio de Freitas, você vai colocar nos comentários. Você acha que o PL quer que o Bolsonaro seja cassado, torce por isso? E quem, na sua opinião, seria o mais apto a herdar o bolsonarismo? Isso vai acabar em confusão? Deixe seu like se você quer o Bolsonaro cassado e lascado e se inscreva no canal. Como você está acompanhando, até mesmo já viu aqui no canal, a cassação do Bolsonaro ela é dada como certa, porque o Ministério Público já emitiu um parecer solicitando ao TSE que o Bolsonaro seja cassado. Se você sabe de toda essa história, basta avançar para o próximo capítulo do vídeo. O julgamento do Bolsonaro no TSE deve acontecer na próxima semana ou no mais tardar no início do mês de maio. E ele vai ser cassado por um placar elástico. 5-2 é o placar mais provável, só que é possível que haja até um 7-0 a depender do voto do relator. Toda essa situação da cassação do Bolsonaro, nós já discutimos amplamente aqui no canal. Se você quer ficar mais por dentro ainda, link aqui no card. A parte interessante de toda essa história começa agora, porque com o Bolsonaro fora do jogo agora de modo oficial, o que nós temos vai ser uma corrida pelo espólio de Bolsonaro. Porque apesar de tudo, Bolsonaro teve 50 e tantos milhões de votos. É muito voto, né, pessoal? Quase 50%, quase venceu o Lula. Mas a sua alta rejeição foi um grande empecilho. A Thaís Oyama, colunista do UOL, trouxe a informação para nós. Ela é muito ruim comentando política, mas ela é boa para trazer informações dos bastidores. Que o PL já tem uma certa discussão nos bastidores para saber quem que vai ser o sucessor do Bolsonaro. E quem vai ser o herdeiro. E qualquer um que tenha o nome Bolsonaro está fora da competição. Inclusive o Bolsonaro retirou alguns deles, como no caso o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo descartou o Eduardo, não quer nem que ele, falou que ele é muito novo, descartou o nome do Bananinha até para disputar a prefeitura de São Paulo no ano que vem. Eu acho que o Bolsonaro concorda com todos nós, e aí se o Bolsonaro tiver esse pensamento, ele é irrefutável, nós temos que ficar de acordo com o Bolsonaro, ao lado do Bolsonaro. Eu acredito que o Bolsonaro saiba o filho que ele tem, porque saiu de dentro dele, né, no momento que ele teve que ir ao banheiro, aí ele forçou muito e acabou saindo o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro sabe que o Eduardo é burrão e não vai conseguir sustentar uma campanha. Como que ele vai sair num debate? Ele vai falar o quê? Aquela monte de Eduardo Bolsonarices dele não vai dar certo, vai ser massacrado, vai ficar, assim, sem mínima condição. Por isso que eu acho que o Eduardo foi descartado por ser burro. Já o Flávio, o PL acredita que o passivo, por conta das achadinhas, a relação com as milícias, afete o Flávio Bolsonaro. Mas o Flávio, ele não tá muito se importando com isso aí, ele talvez faça uma aposta diferente, talvez ele não saiba, ele não queira acreditar ou acredite que o passivo dele com a corrupção e com a milícia do Rio de Janeiro, o crime organizado, não seja tão grande. Por isso que ele tenta sair como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Ele se lança como um nome forte para isso, é o reduto bolsonarista. Talvez ele esteja fazendo isso para não dar espaço para a Michelle. Mas ele acredita ser o herdeiro e ele já até ele tem trabalhado politicamente para isso. Ele agora é o líder da minoria no Congresso, o que é um cargo importante, e recentemente teve uma reunião com o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, que é do PL, para pedir o apoio do governador para a sua candidatura. O Cláudio Castro falou, beleza, eu tô te apoiando. A gente não sabe como que vai ficar isso, porque falta ainda um ano e tanto para a disputa municipal do ano que vem. Eu vejo que o Flávio, o lance dele, na verdade, é evitar espaços a Michelle, que o próprio Bolsonaro descartou num almoço que ele teve com o Valdemar Costa Neto. O Bolsonaro vinha mandando recados enquanto esteve foragido nos Estados Unidos,
falando que a Michelle não vai sair, que a Michelle só vai sair se ele, Bolsonaro e ela estiverem separados, teve uma ameaça de divórcio. E no almoço na semana passada, com o Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro falou que Michelle não tem pretensões políticas, ela não tem nem aptidão para isso. E a Michelle assentiu com o Bolsonaro, falou, sim, porque falou, não é mesmo, amor? A Michelle sim, ai, deixa eu falar vamos concordar com o chifrudo, né, porque a gente tem que tratar assim, cor. Vamos concordar, talvez ela até tenha dado uma olhada ali pro Valdemar Costa Neto, o Valdemar Costa Neto olhou com aquela cara de malandro dele assim, deve ter dado uma piscada pra Michelle deu uma piscadinha, tocou assim, encostou no calcanhar dele por baixo da mesa, com toda certeza, porque a Michelle só não sairá como candidata se ela não quiser. E o Bolsonaro vai restar ser cabo puxador de votos de alguém. Vai ser possivelmente da Michelle, pessoal. Vai ser da Michelle. E não adianta o Bolsonaro ficar pressionando porque ele teme uma ruptura no partido. Isso é óbvio. O Bolsonaro, ele não pode forçar muito. Porque se ele romper com o PL, quem que vai pagar? Os advogados para ele. O Bolsonaro vai ter os custos jurídicos dele, tanto nos processos do TSE quanto nos processos criminais, pelo próprio partido, pelo PL. Nenhum outro partido vai fazer a mesma coisa que o PL, porque ninguém tem tanto dinheiro assim como o PL. A CNN trouxe também a informação de que o PL vai arcar com todos os custos jurídicos nesse processo que vai levar o Bolsonaro à cassação. Mas nós temos informações também trazidas pela própria CNN Brasil que não vai rolar um esforço assim muito grande para o Bolsonaro não ser cassado, porque para o PL é interessante a cassação do Bolsonaro, porque ele não tem mais condições de disputar absolutamente nada, porque a não ser cargo para deputado, senador talvez, porque a rejeição dele é muito alta. Então o papel do Bolsonaro agora vai ser virar ativo político do PL para puxar votos para um candidato que tenha menos rejeição do que ele. Então eles ficam ali se engalfinhando, mas o Bolsonaro não pode largar o PL, porque se ele largar, ele perde o auxílio financeiro para pagar os advogados. E o PL não pode largar o Bolsonaro porque, caso contrário, vai perder um ativo político importante e poderoso. Mas no meu... e tem uma outra questão, né? Que aí foge um pouco do PL. Porque a centro-direita enxerga num futuro para o bolsonarismo com uma parceria Zema e Tarcísio. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Eu não acredito que isso vá prosperar. Até porque o Tarcísio de Freitas, para 2026, ele quer ser novamente governador de São Paulo. Esse também é o plano do Gilberto Kassab, que é do PSD. O Tarcísio de Freitas é do Republicanos. Tá? E o Romeu Zema, ele é governador de Minas Gerais e tem pretensões, ele é de um partido novo, não é do PL, flerta com o Valdemar Costa Neto, mas não mudou de partido ainda, e ele tem pretensões de ser senador da República. Claro que ninguém vai falar abertamente em qualquer tipo de condição ou pretensão de disputar 2026 a presidência da República, porque qualquer um que fizer um movimento nessa linha vai acabar sofrendo ataques dos bolsonaristas. O Tarcísio de Freitas sofreu recentemente um ataque do Carlos Bolsonaro e mais recentemente ainda, correligionários do Bolsonaro falaram para o presidente dar uma puxada de orelha, dar um enquadro no Tarcísio de Freitas porque ele foi vitorioso graças ao bolsonarismo, mas tem feito distanciamentos e tem governado até com algumas pessoas consideradas esquerdistas pelos bolsonaristas. Então o Tarcísio de Freitas, ele tá fora do núcleo do bolsonarismo. Eu não acredito que ele vai ser herdeiro de nada, porque a parada é com Michelle e Flávio. Pelo menos essas são as minhas apostas. Apesar do Tarcísio de Freitas ter sido o segundo nome mais falado naquela pesquisa que foi realizada pelo PL, atrás da Michelle. Mas Michelle ficou atrás também de ninguém, porque ninguém soube responder quem poderia ser o herdeiro do Bolsonaro. Na minha humilde opinião a respeito disso, não vai ser possível nenhum herdeiro do Bolsonaro vir da sua família, com exclusão de Michelle. Nem Flávio, nem Carlúcio, nem Eduardo, porque eles atendem a uma forma diferente de bolsonarismo que ficou para trás. Esse velho bolsonarismo, ele foi derrotado pelo Lula em 2022 e acabou. Vai continuar com o movimento social, mas essa postura raivosa, radical, não combina mais com os anseios da população. Mas a população está polarizada. E daí que a população está polarizada? E daí? Quem fica falando em pacificação da população não está sabendo nada. Não sabe o que está falando. Nós vamos pacificar o país para qual lado? Nós vamos pacificar o país à esquerda? Claro que não. O pessoal quer pacificar o país à direita, atendendo aos interesses do neoliberalismo. Então esqueça essa bobagem de pacificar. Nós temos que polarizar. Nós temos que ter os antagônicos na sociedade. Isso é importante para a politização e para o crescimento da sociedade.
Mas não é isso que eu estou falando a respeito de polarização. O bolsonarismo, ele se modificou. Não adianta mais ter essa postura radical. Isso não leva a nada, principalmente não leva a votos. O que nós temos é um bolsonarismo mais soft, que pode conquistar uma parcela maior da população. E isso os filhos do Bolsonaro estão fora. Por isso que eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos Michelle como a principal herdeira do Bolsonaro, porque ela tem um discurso religioso, um discurso até feminino, quiçá, que pode acabar penetrando nas periferias da sociedade, principalmente com as mulheres religiosas da periferia. E depois o Tarcísio de Freitas, relembrando um pouco aquela pegada mais do PSDB. Nenhum filho de Bolsonaro terá condições de herdar o espólio do papai. Mas qual é a sua opinião sobre isso?